E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje foi um dia que eu gosto de operar esse tipo de operações e eu achei legal trazer aqui para vocês um pouquinho aí de como que eu analiso essas operações. Eu gosto muito de operar rompimentos. Só que, lógico, você não vai entrar em qualquer rompimento. E quando a gente fala em day trade, na maioria dos dias, os rompimentos falham. Então a gente acaba não operando o rompimento, mas operando a reversão do movimento. E como que eu faço para olhar se o rompimento vai dar certo ou não? Assim, não é tão simples, exige uma análise muito subjetiva, mas eu vou tentar passar aqui para vocês mais ou menos o que eu vejo. Hoje, aqui, dia 1 de setembro, aconteceu um rompimento muito gostoso de operar. E como que a gente começa a identificar que está tendo um rompimento, né? Primeiro, aqui 10 da manhã, a gente consegue ver que logo no começo do dia já abriu com gap de alta, né? A gente consegue perceber aqui essa distância, um gap de alta interessante. Então você já começa a pensar, olha, não é um gap extremamente gigante, não é um gap de 2.000 pontos, né? É um gap aí de mais ou menos 500 pontos, é um gap legal, até aceitável. E ele está indo e ele abre na base de uma congestão do dia anterior. Depois ele tenta subir um pouco, cai e me dá o primeiro sinal de que a gente pode ter alguma coisa legal, que é esse doji aqui, essa estrelinha, onde o, a força vendedora tentou ofertar mais para baixo, né? Tentou vender mais para baixo, a força compradora entrou já de uma forma incisiva e segurou o preço nessa região. E a gente começa a ver que nós temos o primeiro pico de volume do dia. Acompanhado já desse movimento, inclusive aqui já seria uma entrada, já nesse topo já daria para fazer uma entrada. Seguindo esse movimento, nós temos alguns candles expressivos de alta que vêm tocar exatamente aquela congestãozinha que eu comentei, o topo dela. Então nós temos aquela congestão de ontem não, de ontem, tá certo. Hoje é terça. A gente teve essa congestão aqui e parecia que ia continuar aí. Chegou no topo, entrou uma força vendedora. E agora eu quero que você preste bastante atenção, porque é fácil para mim que já vejo isso, estou acostumado e é difícil passar. Observe uma coisa. Nós tivemos aqui, ó, pintar de verdinho, uma força compradora que puxou até aqui em cima. E nós tivemos uma força vendedora que não conseguiu fazer a anulação completa do movimento. Conseguiu puxar só aqui. Quando a gente chegou nessa regiãozinha aqui, de novo, esse mesmo suportezinho, Rafael, não tocou. Não importa, não precisa tocar. Quando chegou de novo nessa região, a gente já não tem mais esses candles grandes aqui. A gente começa a ter alguns candles de dúvida, de equilíbrio de forças, como esses. E aí, observa aqui embaixo o volume. Depois de, por alguns minutos, a força vendedora ver que não ia conseguir empurrar para baixo, entrou força compradora. E aí nós temos um volume mais elevadinho de novo. E aí a gente tem que fazer análise conjunta. Nós temos um candle grande, um candle expressivo, um candle que, se eu somar as partes dele aqui, se eu somar da ponta até aqui embaixo, dá mais ou menos uns 2, 3 corpos reais desses outros candlezinhos aqui, esquecendo a sombra, tá? Então, de movimentação real, esse candle movimentou de forma real entre a sua abertura e o seu fechamento, praticamente o que esses vários candles juntos aqui, se eu somar eles, não movimentou. Isso é importante. Junto a isso, um volume um pouco mais expressivo, um volume comprador mais expressivo. Quando no candle seguinte chega de novo nessa mesma resistência, ele deixa uma força compradora e literalmente força. Nós temos ainda algumas dúvidas, nós temos ainda algumas resistências, nós temos ainda pessoas falando, aqui para mim é região de venda, mas a força compradora foi predominante. E aqui entra uma coisa legal.
Depois de confirmado esse rompimento aqui, peraí que eu fiz caquinha. Deixa eu voltar um aqui. Depois de confirmado esse rompimento, ou seja, depois do candle fechar aqui em cima, com esse volume, é o tipo de operação que eu gosto de fazer. Então, como que funciona a estratégia? Eu tive uma base, eu tive um suporte defendido, e aí eu tive uma força compradora. A entrada é no rompimento dessa máxima. E aí o trade segue. Vou botar um triângulozinho aqui. O trade segue. Qual que é o alvo? Aí é subjetivo. Eu gosto de usar um alvo do tipo 2 para 1, né? Então eu pego aqui embaixo, seria meu stop, aqui em cima. Então eu vou buscar lá os 200% aqui para cima. Chegou, mas demorou. Teria que ter um pouco de paciência. Quando há, e agora uma coisa muito importante, vou dar um zoom maior aqui, uma coisa muito importante. Quando há um movimento rompedor com volume expressivo, geralmente, isso também serve para aqueles candles grandes, o Marubozus. Geralmente, o movimento se exaure, ele se cansa quando ele dá 100%. Como assim 100%? Basicamente o seguinte, deixa eu apagar isso aqui. Basicamente o seguinte, eu vou medir esse candle aqui, todinho ele, e vou jogar para cima. Quando eu jogo para cima, mais ou menos aqui no 100%, olha aqui em cima, pintar de vermelhinho aqui só para separar. Mais ou menos aqui em cima, nós temos a exaustão desse movimento. E aqui muita gente encerra as operações, incluindo quem vos fala. E aí, para dar aquela dor de corno clássica, depois de ficar um pouquinho consolidado, veio outra força rompedora, entretanto, um volume já menor, um volume mais fraco. Só que a gente tem que levar em consideração já o horário, a gente tem que levar em consideração que a grande força rompedora veio aqui nessa região, por isso que teve esse volume. E mesmo assim, se eu comparo em relação a esses outros, deixa eu limpar, tá? Se eu comparo em relação a esses outros candlezinhos, esse volume levemente mais expressivo com um fechamento um pouco mais acima, já me traz um ar de que vai subir. E aí ele fica ainda enrolado, tudo bem, normal, acontece. E aqui, que era até então uma resistência, começa a virar um suporte. Passa o dia, deixa eu dar uma ajustada aqui, passa o dia, mas lá no período da tarde, depois de um grande período de consolidação, vem outro movimento rompedor e observe, primeira tentativa, falhou o rompimento, ele só violou e depois devolveu, mas o volume já foi mais expressivo. A gente já começa a ligar um sinal aí. E aí depois veio uma confirmação maior do movimento. Um volume extremamente grande, e aí presta atenção nisso. Esse volume extremamente grande em relação a esse período de consolidação, tá? Porém, menor do que o primeiro rompimento que foi necessário aqui para dar um dia de alta. Só que você tem que levar em consideração o horário, 1h30 da tarde, é menor o volume mesmo. Então, eu considerando o pequeno período do almoço, esse volume foi expressivo. E aí subiu, demorou um pouquinho, deu uma consolidada, lógico, e foi quase lá em cima naquela região que eu havia comentado. E agora, que eu expliquei da dor de corno, e por isso que é importante ter paciência, né? Quando a gente faz aqui o movimento, olha exatamente onde que deu o 200%. Né? Aqui 200%. O que eu medi? Só explicando, né? Eu peguei o tamanho desse candle inteiro e joguei 2 vezes para cima. Olha onde ele para, aqui em cima, exatamente na regiãozinha, que seria o alvo de 200%. Então, primeira lição é, o rompimento ele tem que ter volume. Se o volume é fraco ou dentro da média, como foi aqui, por exemplo, como foi nesse momento, que é um volume dentro da média aí do dia, ele não vai conseguir segurar, ele não vai conseguir manter a força altista, ele vai segurar um pouco, vai descer, vai corrigir, tudo bem.
E aí quando tem um volume que confirma o rompimento, se confirmou a tendência do dia. Esse período longo de consolidação, passou já, esse período longo de consolidação, quem está fazendo trade é difícil, a gente acaba encerrando a operação pela ansiedade, né? Mas quem confiou na operação, quem confiou na estratégia, teve aí o seu alvo atingido, 200%. Quem seguiu aí a risca, né? Quem seguiu o que manda o figurino, teve aí mais de 1.000 pontos de lucro com base em um rompimento. Eu gosto de operar rompimento dessa forma. E no dólar não foi muito diferente hoje não. O dólar foi bonito também. Só que aí movimento invertido, né? Então a gente tem aqui, num primeiro momento, uma tentativa altista, uma tentativa de jogar para cima. Não consegue. E aí a gente vê que esse volume de venda é maior do que esses volumes compradores aqui embaixo. Então a pressão vendedora está dominando. Até que se confirma o rompimento e a estratégia é a mesma, gente, a mesma, tá? Seria, esse aqui eu não fiz, tá? Mas a estratégia é a mesma. Seria vender aqui, vender nessa mínima e aí segue o trade, vai embora. Quem fez até o suporte mais embaixo conseguiu aí 40 pontos. E quem continuou e teve mais paciência, eu preciso tirar um pouco o zoom aqui, e teve mais paciência, teria conseguido atingir até 80 pontos de queda. E aí depois o dólar deu uma arrefecida, acabou terminando um pouco mais alto, né? Quem carregou até o fim do dia levou aí um pouquinho mais de 18 pontos, que convenhamos que tá bom também. Existe sim, muita gente provavelmente vai se perguntar, né, se teria como ter vendido, não aqui nesse rompimento, mas se teria como ter vendido aqui em cima. E sim, deu uma estratégia de venda aí, que é, deixa eu pegar um mais simples, isso aqui serve, que é uma estratégia de 9.3, né? Quando ele chegou perto da média de 9, você marca a máxima, aqui, você marca a máxima, no rompimento dela, na perda aqui da mínima, você teria entrado vendido, o que teria trazido aí, naquela mesma distância, né, até aquele suporte lá embaixo, 60 pontos, e na mínima do dia, eu falo para quem é vidente, teria trazido aí mais de 100 pontos. E eu sei de gente que fez 100 pontos de trade, veio todo feliz me contar no WhatsApp aí. E até aqui, estava conversando num grupo de trade, até aqui o pessoal perguntou se seria um fundo duplo. É legal porque aqui é um ponto de pivô. Depois eu vou gravar um vídeo explicando o ponto de pivô. Mas, de fato, isso aqui é um fundo duplo, viu, gente? Bateu, deixa eu pegar amarelo que destaca mais. Bateu aqui embaixo, subiu, bateu embaixo de novo, subiu, marca essa máxima, traça exatamente essa distância aqui, marca mais uma para cima. Daria para ter feito um tradezinho aí, sim. Buscado aí um alvozinho de 100%, né? Daria para ter buscado aí um scalpingzinho aí de uns 10 pontos, se aproveitando de uma reversão do movimento. Até mais, subiu mais, eu sei, mas é muita pretensão a gente achar que vai conseguir acertar topo e fundo, né? Enfim, o que eu quero passar hoje? O rompimento, ou seja, aqui era um suporte anterior. O rompimento precisa de volume maior, confirmando ele. E aí, muito cuidado quando no candle seguinte vem mais volume ainda, significa que já está acabando a gasolina. É hora de acender aí um sinal amarelo para talvez encerrar a operação com lucro, não correr o risco de voltar na sua cara, tá? Então, essa é a dica que eu quero passar para vocês. Rompimento, principalmente índice dólar no day trade, tem que ser acompanhado por volume. Existe rompimento sem volume? É claro que existe, mas via de regra, a gente precisa ter volume. Espero que você tenha entendido, espero que não tenha ficado muito confuso. E qualquer dúvida, pergunta aqui embaixo. E aí eu gostaria que você me respondesse aqui embaixo para ajudar nos próximos vídeos. O que você gosta de operar? Você gosta de operar rompimento? Você gosta de operar reversão? Você gosta de operar estratégias de tape reading? O que você gosta de fazer? Tá bom?
Um ótimo dia para você, ou um restinho de dia aí, se for já no final do dia, né? E nos vemos agora no próximo vídeo. Até lá!